Por favor, Dona Paula. A voz de Maria Aparecida saiu baixa, quase sumindo no meio do ar pesado da sala. Ela estava de pé, imóvel, enquanto Dona Ivone Pacheco permanecia caída no chão, o corpo torto de lado, como se tivesse esquecido como se levantar sozinha. O tapete claro contrastava com a fragilidade daquele corpo envelhecido. Dona Ivone respirava curto, os olhos abertos demais, perdidos em algum ponto invisível. Não pedia ajuda, não reclamava. O silêncio dela doía mais do que qualquer grito. Paula Pacheco continuava ali, segurando o braço da sogra, não para ajudar, mas para controlar. O salto fino pressionava o piso com firmeza, marcando presença, domínio, autoridade. Ela não aguenta. Maria tentou de novo. Ela já caiu. Paula não respondeu de imediato. Observou a idosa no chão como quem avalia um objeto fora do lugar. Ficar assim não resolve nada, disse finalmente. Se não tentar, nunca vai melhorar. Dona Ivone tentou apoiar a mão no chão. O braço tremeu. Um gemido baixo escapou rápido, quase envergonhado. Maria sentiu o estômago se fechar. Conhecia aquele olhar. Já tinha visto o mesmo rosto na própria mãe quando a dor ficava grande demais e reclamar parecia inútil. Ela deu um passo à frente sem perceber. Por favor, para com isso. Paula se virou devagar. O olhar era calmo demais para aquela cena. Frio demais. Ela soltou o braço da sogra e ajeitou a saia com cuidado, como se estivesse apenas organizando a sala. Maria, disse num tom baixo, você está confundindo as coisas. O silêncio caiu pesado. Dona Ivone continuou no chão. Maria abriu a boca para responder, mas nada saiu. Sentiu o coração bater errado, como se tivesse atravessado um limite invisível. Aquele não era o primeiro dia em que algo assim acontecia. Não era a primeira vez que Dona Ivone era forçada além do que podia. Mas nunca tinha sido tão explícito. Nunca tinha acontecido assim diante dela, sem disfarce. Antes, Paula esperava os momentos certos. Falava baixo. Sorria na frente de Fernando. Usava palavras bonitas, médicas, seguras. Dizia que era para o bem dela, que a mãe precisava reagir, que não podia se entregar. E Fernando acreditava. Maria via tudo. Via Dona Ivone se apagar um pouco mais a cada semana. Via o olhar perder brilho, a voz ficar mais fraca, o corpo encolher dentro da própria roupa. Via também os funcionários desviarem o olhar, fingirem não perceber. Todos tinham medo. Medo de perder o emprego, medo de enfrentar a esposa do milionário, medo de não serem acreditados. Maria também tinha medo, tinha um filho pequeno em casa. João Miguel dependia dela. Dona Rosalva, sua mãe, precisava de remédios caros e consultas constantes. Aquele salário sustentava mais do que uma casa, sustentava vidas. Por isso, durante muito tempo, Maria se calou. Mas naquele dia, algo tinha quebrado por dentro. Dona Ivone tentou se mexer de novo. O corpo respondeu com atraso. Os dedos arranharam o tapete sem força. Levanta! Paula insistiu, agora impaciente. Não fica se fazendo. Maria sentiu o rosto queimar. Um nó se formou na garganta. Ela está com dor, disse, quase num sussurro. Isso não é tratamento. Paula virou o rosto lentamente. O olhar não carregava raiva. Carregava certeza. O que você entende disso? Perguntou. Você limpa a casa. Eu cuido da família. As palavras caíram como peso morto. Maria sentiu vergonha, mas sentiu algo mais forte por baixo dela. Revolta. Uma revolta silenciosa, cansada, acumulada. Ela olhou para Dona Ivone no chão. A idosa piscou devagar, como se pedisse desculpa por estar ali. Foi naquele instante que Maria entendeu. Se continuasse calada, aquilo não ia parar. Ia piorar. Ela respirou fundo, sentindo o peso da escolha cair sobre os ombros. Não sabia como agir ainda, mas tinha certeza de uma coisa. Fingir que não via nunca mais seria possível para ela. Maria Aparecida sempre acreditou que a vida era feita de resistência. Não daquelas grandiosas que aparecem em discursos,
mas da resistência miúda, diária, silenciosa, que começa antes do sol nascer e só termina quando o corpo já não responde direito. Ela acordava todos os dias às 4:30 da manhã, antes mesmo do despertador tocar, porque o hábito já estava gravado no corpo. O primeiro som que ouvia era a respiração pesada de Dona Rosalva no quarto ao lado. A mãe dormia mal desde que a doença avançara. Tossia durante a noite, sentia dores constantes e às vezes acordava confusa, chamando por pessoas que já não estavam ali. Maria se levantava em silêncio, ia até ela, ajeitava o travesseiro, oferecia água, fazia carinho nos cabelos ralos, até a respiração se acalmar outra vez. Depois vinha João Miguel. O menino tinha 7 anos e um jeito atento demais para a idade. Aprendera cedo que a mãe carregava o mundo nas costas. João ajudava como podia. Arrumava a própria mochila, comia sem reclamar. Beijava Maria no rosto antes de sair para a escola pública do bairro. "Boa sorte no trabalho, mãe", dizia sempre, como se soubesse que aquela frase tinha peso. Maria tomava café em pé, quase sem sentir o gosto. Vestia a roupa simples, separada na noite anterior. Conferia se o dinheiro do ônibus estava no bolso e saía, trancando a porta com cuidado para não acordar Dona Rosalva outra vez. O caminho até o ponto era longo e o ônibus vinha sempre cheio. Ela ia espremida, segurando firme na bolsa, pensando nas contas que venciam, nos remédios que ainda precisava comprar, no aluguel atrasado. Quando conseguiu a vaga na casa dos Pacheco meses antes, sentiu alívio. O salário era melhor do que qualquer outro que já tivera. O ambiente parecia organizado, limpo, silencioso. Dona Ivone a recebeu com educação. Perguntou pelo filho de Maria, pela mãe doente, ofereceu café e disse que ali ela seria respeitada. E foi, no começo. Dona Ivone tinha o costume de agradecer por tudo. Um prato lavado, uma roupa dobrada, um copo de água. Tratava Maria pelo nome, perguntava como ela estava, escutava de verdade. Às vezes, quando Fernando ainda morava ali antes do casamento, Dona Ivone chamava Maria para sentar alguns minutos e conversar. Falava da juventude, do marido falecido, do orgulho que sentia do filho. Maria nunca esqueceu disso. Foi por isso que, quando Paula entrou na casa, tudo começou a mudar. No início, eram só pequenos comentários, reclamações disfarçadas, olhares impacientes. Depois vieram as ordens secas, a pressa, a frieza. Dona Ivone passou a ser tratada como alguém que atrapalhava a rotina. Maria percebia, mas se calava. Ela precisava daquele emprego. Cada dia ali sustentava João Miguel na escola e Dona Rosalva em tratamento. Cada silêncio era uma escolha forçada. Cada não vi era um sacrifício feito para manter a casa funcionando do outro lado da cidade. Mas, mesmo assim, Maria continuava ajudando Dona Ivone escondido. Levava um copo de água quando Paula não estava, ajustava o cobertor, segurava sua mão quando ela tremia. Pequenos gestos, quase invisíveis, mas cheios de significado. Ela voltou para o trabalho naquele dia com o coração apertado, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Limpou os cômodos, organizou a cozinha, varreu o quintal, mas a imagem de Dona Ivone no chão insistia em voltar. Cada som da casa parecia mais alto. Cada passo de Paula fazia Maria estremecer. Durante o almoço, Maria ajudou Dona Ivone a comer. A idosa mal tocou na comida. Mastigava devagar, com dificuldade, como se o corpo estivesse cansado até de engolir. Em certo momento, segurou o braço de Maria com pouca força e murmurou algo quase inaudível. Maria se inclinou para ouvir, mas Paula apareceu na porta e o momento se perdeu. À tarde, Maria ligou para casa escondida. Perguntou se João Miguel tinha chegado bem da escola. Dona Rosalva disse que sim, mas a voz saiu fraca. Falou da dor nas costas, do cansaço, do medo de não conseguir ir à consulta marcada para a semana seguinte. Maria desligou com o peito apertado, sentindo o peso das 2 casas sobre os ombros.
Foi então que ela entendeu que estava presa entre duas mulheres frágeis, dependentes dela, e uma decisão que não podia mais adiar. Naquele instante, Maria percebeu que coragem não surgia de repente. Ela nascia do acúmulo de cansaço, de amor e de limites ultrapassados. E mesmo sem saber como, ela sentiu que algo dentro dela começava a mudar. Não havia mais espaço para fingir que não via. O silêncio tinha custado demais. Dona Ivone Pacheco nem sempre foi aquela mulher frágil que agora passava longos períodos em silêncio. Houve um tempo em que sua presença preenchia os cômodos da casa com autoridade e serenidade. Ela falava pouco, mas quando falava, era ouvida. Cuidou do marido doente até o último dia, criou Fernando praticamente sozinha depois da morte dele e sustentou a casa com disciplina, economia e afeto. Fernando cresceu aprendendo a confiar na mãe. Era ela quem resolvia tudo, quem tomava decisões difíceis, quem mantinha a família de pé quando as coisas apertavam. Talvez por isso, quando Dona Ivone começou a falhar, ele simplesmente não soube reconhecer o que estava acontecendo. Os primeiros sinais surgiram de forma sutil. Um esquecimento aqui, uma palavra trocada ali, um tropeço sem importância. O médico falou em envelhecimento natural, em pequenos lapsos normais da idade. Paula ouviu tudo com atenção, fez perguntas, anotou recomendações. Fernando sentiu alívio. A esposa parecia saber lidar com aquilo melhor do que ele. Com o tempo, os lapsos se tornaram mais frequentes. Dona Ivone começou a confundir horários, a perder o apetite, a se cansar com facilidade. Tentou falar com o filho algumas vezes. Dizia que se sentia fraca, que algo não estava certo, que Paula a forçava além do que conseguia. Fernando escutava, mas sempre havia uma explicação pronta. É a doença, mãe. Você anda confusa. A Paula está tentando ajudar. Paula sempre estava por perto nessas conversas. Corrigia Dona Ivone com delicadeza excessiva. Sorria. Explicava que a sogra se exaltava, que exagerava, que ficava nervosa sem motivo. Usava palavras técnicas, falava de fisioterapia, de estímulo cognitivo, de protocolos que Fernando não entendia, mas confiava. Dona Ivone percebeu rapidamente que sua versão nunca era a mais forte. Ela não falava bonito, não usava termos médicos, não sabia organizar o medo em frases convincentes. Falava com o corpo cansado, com a voz falhando, com emoção demais. E emoção, Fernando aprendera no mundo dos negócios, era sinônimo de imprecisão. Cada tentativa frustrada deixava Dona Ivone mais insegura. Passou a se perguntar se estava mesmo exagerando, se talvez estivesse interpretando errado, se não estava dando trabalho demais. Começou a pedir desculpas por coisas que não entendia, a agradecer por favores que antes eram naturais. Paula percebeu essa fragilidade e passou a usá-la com precisão cirúrgica. Quando Dona Ivone reclamava de dor, Paula dizia que era resistência psicológica. Quando pedia descanso, Paula dizia que a acomodação só piorava. Quando chorava, Paula dizia que era ansiedade, sempre com calma, sempre com palavras certas, sempre na frente de Fernando ou com relatos detalhados depois. Fernando, ausente, cansado, sobrecarregado pela empresa de investimentos que exigia decisões constantes, acreditava no que parecia mais organizado. A esposa lhe oferecia controle. A mãe lhe oferecia confusão. Sem perceber, ele escolheu a narrativa mais confortável. Dona Ivone sentiu isso no corpo. Passou a falar menos, a reclamar menos, a tentar suportar mais. Aprendeu que cada palavra dita podia virar prova contra ela mesma, que cada emoção era usada como argumento de incapacidade. O silêncio então virou defesa. Maria Aparecida percebeu a mudança. Viu Dona Ivone se fechar, evitar contato visual, aceitar ordens sem reagir. Viu também os pequenos sinais físicos que ninguém parecia notar.
manchas arroxeadas nos braços, dores que surgiam do nada, dificuldade maior para se levantar depois das sessões conduzidas por Paula. Quando Maria perguntava se estava tudo bem, Dona Ivone apenas balançava a cabeça. Às vezes, apertava a mão da faxineira com força, como se pedisse ajuda sem precisar dizer. A ideia da internação começou a surgir pouco depois. Paula falava disso como solução, um lugar adequado, profissionais, segurança. Dizia que Dona Ivone precisava de cuidados constantes, que em casa não era possível oferecer tudo. Fernando escutava em silêncio. Não gostava da ideia, mas também não sabia como negar. Afinal, Paula parecia tão segura. Dona Ivone ouviu essa conversa da poltrona da sala. Não disse nada, apenas sentiu o peito apertar. A internação significava afastamento, significava perder a pouca autonomia que ainda tinha, significava ficar sozinha. Naquele dia, quando caiu no chão diante de Maria Aparecida, algo se rompeu de vez. Não foi só o corpo que cedeu, foi a esperança silenciosa de ainda ser ouvida pelo próprio filho. E Maria entendeu. Entendeu que Dona Ivone não se calava porque era fraca. Se calava porque já tinha aprendido que falar não adiantava. Paula Pacheco nunca levantou a voz. Não precisava. Seu poder não vinha do volume, mas da segurança com que dizia cada palavra, como se tudo o que pensasse fosse lógico demais para ser questionado. Desde o início, ela se apresentou como alguém que organizava o caos. Onde havia dúvida, ela trazia respostas. Onde havia emoção, ela trazia método. Fernando conheceu Paula num momento em que sua empresa de investimentos crescia rápido demais. Ele passava mais tempo em aeroportos do que em casa, dormia pouco, tomava decisões grandes todos os dias. Paula apareceu como alívio. Escutava, aconselhava, lembrava compromissos, resolvia detalhes que ele não tinha tempo de enxergar. Quando se casaram, foi natural que ela assumisse a rotina da casa. Fernando confiava, sempre confiara em quem demonstrava controle. Com Dona Ivone, Paula foi cuidadosa no início, gentil demais até. Preparava remédios, organizava horários, acompanhava consultas. Falava com médicos, anotava tudo, explicava depois para Fernando com precisão. Ele se sentia grato. A esposa estava cuidando da mãe por ele, mas pouco a pouco o cuidado virou comando. Paula passou a decidir o que Dona Ivone comia, quando dormia, quanto caminhava. Dizia que era necessário, que idosos precisavam de disciplina, que o corpo não podia mandar. Dona Ivone tentava acompanhar, mas o corpo já não respondia como antes. Quando reclamava, Paula escutava com paciência artificial. Concordava com a cabeça, dizia entender, mas logo emendava uma explicação técnica que anulava qualquer queixa. Fernando ouvia essas conversas sempre pelo fim. Via a esposa calma e a mãe cansada. Tirava suas conclusões. Ela está fazendo o possível, dizia Fernando. Eu sei, Paula respondia. Mas às vezes sua mãe não aceita ajuda. Aos poucos, Paula foi isolando Dona Ivone sem precisar proibir nada. Bastava estar sempre presente, corrigir frases, completar pensamentos, antecipar respostas. Quando Dona Ivone tentava falar sozinha com o filho, Paula aparecia com algum assunto urgente. Quando a mãe se exaltava, Paula interpretava como confusão. Fernando começou a associar emoção à doença. No trabalho, Fernando lidava com números, relatórios, gráficos. Aprendera que emoção atrapalhava decisões. Em casa, sem perceber, aplicava o mesmo filtro. Confiava em quem parecia organizado. Paula parecia. Os funcionários notaram a mudança antes dele. A casa ficou mais silenciosa. As regras ficaram mais rígidas. Qualquer aproximação maior de Dona Ivone precisava passar por Paula. Comentários eram desencorajados com olhares firmes. Perguntas recebiam respostas secas. Ninguém queria problemas. Maria Aparecida percebeu rápido. Viu Paula assumir espaços que antes pertenciam a Dona Ivone. Viu a sogra perder autonomia e a esposa ganhar autoridade. Viu também que Paula observava tudo.
Sabia quem entrava, quem saía, quem falava demais. Paula não precisava ameaçar. Bastava deixar claro que tinha poder. Quando Maria ajudava Dona Ivone fora do horário, Paula comentava depois, com falsa preocupação. Dizia que a faxineira estava se envolvendo demais, que isso não era função dela, que a casa precisava de ordem. Cada um no seu lugar, disse certa vez, olhando diretamente para Maria. A ideia da internação surgiu numa noite aparentemente comum. Fernando chegara tarde, cansado. Paula preparara o jantar e falou com calma sobre o dia. Comentou que Dona Ivone tinha tido dificuldades para se levantar, que estava mais fraca, que talvez fosse perigoso continuar em casa. Existem lugares preparados, disse. Profissionais, segurança, não é abandono, é cuidado. Fernando franziu a testa. Não gostava da ideia, mas também não tinha alternativa pronta. Paula apresentou opções, custos, vantagens. Falou em qualidade de vida, em prevenção, em tranquilidade. Dona Ivone escutou de longe. Não interrompeu, não protestou. Apenas sentiu o chão se mover sob os pés. Paula percebeu o silêncio e interpretou como concordância. A partir dali, passou a tratar a internação como algo inevitável. Um passo lógico, uma decisão madura. Para Maria, aquilo soou como sentença. Ela entendeu que se Dona Ivone fosse internada, ninguém mais veria o que acontecia naquela casa. Paula teria controle total. Fernando se afastaria ainda mais. E Dona Ivone perderia o pouco de voz que ainda tinha. Paula estava confiante. Sentia que tudo estava sob controle. A casa, o marido, a narrativa. Só não percebia que, ao apertar demais, começava a provocar rachaduras onde antes só havia silêncio. Nos dias que se seguiram à queda de Dona Ivone, a casa mudou de ritmo. Não houve gritos nem discussões abertas. O que se instalou foi algo mais pesado, um silêncio vigiado. Paula passou a circular pelos cômodos com atenção redobrada, como se estivesse sempre contando passos, medindo olhares, calculando quem observava demais. Maria Aparecida sentia isso no corpo. Cada vez que Paula entrava na cozinha, o estômago dela se contraía. Cada vez que ouvia o salto se aproximar, o coração acelerava. Ainda assim, continuava cuidando de Dona Ivone como podia. Levava água, ajudava a sentar, ajeitava o travesseiro. Pequenos gestos, feitos rápido, quase escondidos. Paula percebeu. Foi numa manhã aparentemente comum que a ameaça veio, limpa e direta. Maria organizava a lavanderia quando Paula parou à porta, os braços cruzados, o olhar fixo. "Você anda se envolvendo demais", disse, sem levantar a voz. Maria sentiu o chão endurecer sob os pés. "Só estou ajudando, Dona Paula." Paula inclinou a cabeça levemente, como quem escuta algo óbvio demais. Ajudar não é o mesmo que se meter. Você foi contratada para limpar a casa, não para questionar decisões. Maria abriu a boca para responder, mas Paula continuou. "Funcionários que confundem função costumam não durar muito tempo aqui." Não foi preciso dizer mais nada. Maria entendeu o recado com clareza brutal. Aquilo não era um aviso genérico, era pessoal, era agora. Naquela noite, Maria quase não dormiu. Pensava em João Miguel, na escola, nos livros, no lanche simples que preparava todas as manhãs. Pensava em Dona Rosalva, nos remédios alinhados sobre a mesa, na consulta marcada para o mês seguinte. Pensava também em Dona Ivone, sozinha, cada vez mais fraca, cada vez mais invisível. Se fosse demitida, perderia tudo. Se ficasse calada, perderia algo que já não conseguia mais suportar. Na manhã seguinte, Paula anunciou que precisava sair. Disse que resolveria algumas coisas na rua. Maria sentiu o corpo gelar. Aquela ausência significava liberdade demais para quem estava ficando cada vez mais ousada. Antes de sair, Paula parou na sala onde Dona Ivone estava sentada, apoiada na poltrona. "Hoje vamos treinar mais tarde", disse. "Você precisa reagir." Dona Ivone não respondeu. Maria acompanhou Paula até a porta com o coração disparado.
Assim que o carro saiu, ela voltou para a sala e se ajoelhou diante da idosa. "A senhora está bem?" perguntou baixo. Dona Ivone segurou a mão de Maria com força surpreendente. Os olhos estavam marejados, mas havia ali algo diferente. Medo, sim, mas também um pedido mudo. Foi naquele instante que Maria decidiu. Ela não sabia exatamente como faria, nem se teria coragem até o fim, mas sabia que se não tentasse agora, talvez nunca mais tivesse acesso à verdade. Talvez aquela fosse a última chance. Maria voltou à lavanderia e pegou o celular antigo que guardava na bolsa. Um aparelho simples, com a tela trincada, que usava apenas para emergências. Verificou a bateria, ajustou o som, respirou fundo. Não fazia aquilo por vingança, nem por raiva. Fazia porque alguém precisava enxergar o que estava acontecendo naquela casa. Quando Paula voltou, horas depois, Maria já estava preparada. O celular estava escondido, posicionado de forma discreta no ambiente onde Dona Ivone passava a maior parte do tempo. Nada chamava a atenção, nada parecia fora do lugar. Paula entrou falando ao telefone, comentando compromissos, sorrindo. Desligou, olhou para Maria e fez um gesto curto com a cabeça. "Depois quero falar com você." Maria sentiu o sangue gelar, mas assentiu. Enquanto isso, Dona Ivone continuava sentada, o corpo curvado, os olhos baixos. Paula se aproximou, falou sobre exercícios, sobre esforço, sobre não se entregar. Maria observava tudo em silêncio, cada músculo tenso, cada segundo contando. Era ali que tudo podia se perder. "Antes de seguir, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você estivesse no lugar da Maria, com um filho para sustentar, uma mãe doente em casa e o emprego por um fio, o que você faria? Ficaria em silêncio ou arriscaria tudo para proteger alguém que não pode se defender? Me conta nos comentários. Eu gosto de saber de onde você está me ouvindo, até onde essas histórias chegam. Se essa história está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com alguém. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Paula começou a conduzir Dona Ivone com mais firmeza do que antes. Não havia mais disfarce, não havia mais cuidado aparente, havia pressa. Maria sentiu o corpo inteiro entrar em alerta. Cada movimento agora era prova, cada palavra, registro. Ela sabia que estava brincando com o próprio futuro, mas também sabia que não havia mais volta. A ameaça de demissão não tinha sido um blefe. Paula estava decidida a afastar quem pudesse atrapalhar. Maria entendeu que a partir daquele dia, ou a verdade vinha à tona, ou Dona Ivone seria internada, isolada, apagada de vez. Enquanto observava a cena se desenrolar, Maria sentiu algo diferente surgir no meio do medo. Não era coragem no sentido bonito da palavra, era exaustão, era amor acumulado, era o limite sendo ultrapassado. E, silenciosamente, ela manteve o celular ligado. Depois daquele dia, Maria Aparecida passou a viver em estado de alerta constante. Nada parecia seguro. Cada objeto fora do lugar, cada porta entreaberta, cada ruído da casa ganhava um peso maior. O celular permanecia escondido, silencioso, mas presente como um lembrete de que não havia mais espaço para erro. Paula Pacheco se tornara ainda mais cuidadosa. Não com Dona Ivone, mas com o ambiente ao redor. Falava menos quando havia alguém por perto, mas agia com mais firmeza. As ordens vinham rápidas, secas, sem paciência. A tentativa de disfarçar havia acabado. Agora era controle puro. Fernando seguia ausente. Saía cedo, voltava tarde, sempre falando ao telefone, sempre resolvendo problemas que pareciam mais urgentes do que qualquer coisa dentro daquela casa. Paula o mantinha informado do que queria que ele soubesse. Dizia que a mãe estava instável, que se recusava a cooperar, que a situação estava ficando perigosa. "Não posso sair do escritório agora", ele respondia. "Confio em você." E Paula sorria.
Maria ouvia essas conversas de longe, com o peito apertado. Cada frase reforçava a certeza de que Dona Ivone estava sozinha. Cada dia que passava, a internação se tornava mais próxima. Naquela tarde, Paula decidiu adiantar o treinamento. Disse que Dona Ivone precisava reagir, que ficar sentada só piorava tudo. Maria sentiu o estômago embrulhar. O celular já estava ligado. Paula puxou a cadeira para o lado e exigiu que a sogra se levantasse. Dona Ivone tentou obedecer. As pernas falharam. O corpo tremeu. Um suspiro curto escapou. Força, Paula disse. Não é tão difícil. Maria ficou parada, os punhos cerrados. Cada fibra do corpo gritava para intervir, mas ela sabia que aquele momento precisava ser registrado. Precisava ser visto por quem nunca estava ali. Dona Ivone conseguiu ficar de pé por alguns segundos. O equilíbrio era instável. Paula segurava o braço com firmeza excessiva, não para apoiar, mas para conduzir. Quando a idosa perdeu o eixo e quase caiu de novo, Paula a puxou com brusquidão. Presta atenção no que está fazendo, disse irritada. O gemido que saiu de Dona Ivone foi baixo, quase imperceptível. Mas Maria ouviu e sentiu. Paula parou por um instante, respirou fundo e olhou em volta. Caminhou até a mesa, pegou um copo com água e voltou. Bebe isso, ordenou. Dona Ivone hesitou. As mãos tremiam tanto que mal conseguiu segurar o copo. Maria percebeu algo estranho no líquido, um cheiro diferente, um resíduo quase invisível no fundo. Dona Paula, Maria começou. Paula se virou lentamente. Eu não pedi sua opinião. Maria engoliu seco. Aquela água não parecia normal. Paula insistiu. Aproximou o copo da boca da sogra. Dona Ivone virou o rosto, confusa, assustada. Não faz isso, Maria disse, sem conseguir conter a voz. Paula aproximou o rosto do dela. Você está se colocando numa posição muito delicada, falou baixo. Não me obrigue a tomar providências. A ameaça estava ali, clara. Mas Maria não recuou, apenas observou, registrou, sentiu o peso do que estava acontecendo. Dona Ivone acabou tomando alguns goles. Tossiu em seguida. O corpo pareceu ceder ainda mais. Paula observou satisfeita e voltou a falar sobre internação, sobre médicos, sobre cuidado. Maria sentiu um nó se formar no estômago. Aquilo já não era só força física. Havia algo errado demais para ignorar. Naquela noite, Maria quase não dormiu. Ficou sentada na beira da cama, revendo mentalmente cada detalhe. Sabia que precisava agir logo. Sabia que Paula estava acelerando tudo. Na manhã seguinte, Fernando avisou que chegaria mais cedo. Disse que precisava conversar. Paula não gostou. Disfarçou, mas Maria percebeu a mudança no olhar. Algo estava fora do controle. Paula decidiu agir antes que qualquer coisa escapasse. Chamou Maria de canto. Hoje resolvemos isso, disse. Ou você aprende a ficar no seu lugar, ou não precisa mais voltar amanhã. Maria assentiu em silêncio. O celular estava carregado. A prova, quase completa. Quando Fernando entrou em casa, naquela tarde, encontrou a sala silenciosa demais. Paula estava com Dona Ivone, insistindo para que ela se levantasse novamente. Maria estava próxima, imóvel, o coração acelerado. Dona Ivone cambaleou. O corpo frágil quase caiu. Paula a segurou com força excessiva. Chega, disse Fernando, sem perceber que aquela palavra mudaria tudo. Paula se virou, surpresa. Maria sentiu o ar faltar. Sabia que aquele era o momento. Não havia mais ensaio, não havia mais espera. Tudo que ela tinha feito até ali levava exatamente para aquele instante. E finalmente, Fernando estava vendo. Fernando Pacheco entrou na sala sem dizer nada. O terno ainda estava alinhado, a gravata frouxa, o celular na mão. Ele parou a poucos passos da mãe e da esposa, observando a cena como quem tenta entender um gráfico que não fecha. Dona Ivone estava de pé, apoiada de forma precária, o corpo inclinado para frente. O rosto estava pálido demais, o olhar perdido.
Paula segurava o braço dela com firmeza excessiva, falando algo que Fernando não conseguiu ouvir direito no primeiro instante. "O que está acontecendo aqui?" perguntou finalmente. Paula se virou rápido, como se tivesse sido pega de surpresa por algo que não esperava. Em um segundo, o tom mudou. A postura suavizou. O controle voltou. Ela estava resistente de novo. Disse, com naturalidade: "Estou tentando ajudar. Você sabe como é." Fernando deu um passo à frente. Observou a mãe mais de perto. Viu o tremor nas mãos, a dificuldade para manter o equilíbrio, o esforço evidente para respirar. "Mãe?" chamou. Dona Ivone tentou responder. A voz não saiu. Apenas balançou a cabeça como se tivesse medo de dizer algo errado. Fernando sentiu um incômodo estranho no peito, um desconforto que não vinha de fora, mas de dentro. Olhou para Paula, depois para Maria Aparecida, que permanecia imóvel, com o rosto tenso demais para quem apenas limpava a casa. "Maria", ele disse. "Aconteceu alguma coisa?" Paula foi mais rápida. "Ela anda exagerando", afirmou. "Qualquer coisa vira drama. Eu estou tentando manter a rotina, mas sua mãe se recusa a colaborar." Fernando assentiu automaticamente, mas algo o impediu de seguir adiante como sempre fazia. Havia algo no silêncio da mãe, algo no jeito como Maria apertava as mãos, algo que não se encaixava. "Você pode soltar o braço dela?" pediu, apontando para Paula. Paula hesitou por uma fração de segundo, depois soltou. Dona Ivone quase caiu. Fernando avançou e a segurou a tempo. Sentiu o corpo frágil da mãe ceder nos próprios braços. Aquilo o atingiu de um jeito diferente. Não era teoria, não era discurso, era peso real. "Desde quando isso está assim?" perguntou a voz mais dura. Paula respirou fundo. "Fernando, você está tirando conclusões precipitadas." Foi Maria quem falou. "Não é de hoje", disse baixo, mas firme. "E não é exagero." O silêncio caiu pesado. Paula se virou lentamente para ela. "Você está passando dos limites." Fernando levantou a mão, interrompendo. "Espera." Ele olhou para Maria com atenção pela primeira vez desde que entrara na sala. "O que você quer dizer com isso?" Maria sentiu o coração disparar. Sabia que aquele era o momento que vinha adiando. Aquele para o qual tudo convergia. "Eu gravei", disse. "Porque ninguém acreditava quando eu falava. Porque sua mãe já tentou falar e não adiantou." Paula riu curto, nervoso. "Isso é ridículo." "Não é?" Maria respondeu. "Está tudo aqui." Ela pegou o celular da bolsa com as mãos trêmulas. Caminhou até Fernando e estendeu o aparelho. "Se o senhor quiser, é só assistir." Fernando olhou para o telefone como se fosse algo estranho demais para tocar. Depois pegou. O vídeo começou. Na tela, Paula aparecia conduzindo Dona Ivone com força. A voz impaciente. O tom autoritário. A tentativa de fazê-la se levantar à força. O momento em que o copo era empurrado para perto da boca da idosa. O gemido abafado. O medo visível. Fernando sentiu o estômago revirar. "Para", disse, a voz falhando. Maria pausou o vídeo. Fernando ficou alguns segundos em silêncio, olhando para a mãe. Depois, se ajoelhou diante dela. Levantou com cuidado a manga da blusa. As marcas estavam ali, roxas, amareladas nas bordas, pequenas demais para serem acidente. Fernando fechou os olhos. "Desde quando?" perguntou quase sem voz. Dona Ivone não respondeu, apenas chorou em silêncio. Fernando se levantou devagar. Olhou para Paula. Não havia mais dúvida, não havia mais narrativa organizada que sustentasse aquilo. "Sai", disse. Paula piscou, incrédula. "O quê?" "Sai da minha casa", repetiu agora mais alto. "Agora, você está cometendo um erro", ela tentou argumentar. "Está acreditando numa funcionária", Fernando apontou para a mãe. "Eu estou acreditando no que eu vi. E no que eu ignorei tempo demais." Paula tentou dizer algo, mas parou. O controle tinha acabado. Ela saiu da sala em silêncio. Fernando voltou para Dona Ivone e se ajoelhou novamente. Segurou o rosto dela com cuidado. "Me perdoa", disse, a voz quebrada. "Eu devia ter visto." Dona Ivone encostou a testa no peito do filho.
Pela primeira vez em muito tempo, não precisou se explicar. Maria observava à distância, sentindo as pernas fracas. O peso da escolha caiu sobre ela de uma vez. Não sabia o que viria depois, mas sabia que tinha feito a coisa certa. Fernando se levantou e olhou para Maria. "Obrigado", disse simples. Maria assentiu, sem conseguir falar. Naquele instante, tudo tinha mudado. A verdade finalmente tinha encontrado espaço para existir. Depois que Paula saiu da casa, o silêncio que ficou não foi de alívio imediato. Foi um silêncio pesado, daqueles que chegam depois de uma explosão e obrigam todos a encarar os destroços. Fernando permaneceu sentado ao lado da mãe por longos minutos, sem dizer nada, como se ainda estivesse tentando reorganizar tudo dentro da cabeça. Dona Ivone tremia. O corpo pequeno parecia ainda mais frágil, agora que não havia mais ninguém forçando movimentos, exigindo reações. Fernando pegou um cobertor e a envolveu com cuidado, sentindo um nó apertar no peito ao perceber o quanto ela estava fria. "Vamos ao hospital", disse por fim. "Agora." Maria ajudou como pôde. Pegou documentos, fechou a casa, chamou um carro. Durante o trajeto, Fernando segurava a mão da mãe com força, como se temesse que ela escapasse se soltasse por um segundo. No hospital, os médicos examinaram Dona Ivone com atenção. Pediram exames, fizeram perguntas, observaram as marcas. Não demorou para que as conclusões começassem a aparecer. As lesões não eram compatíveis com quedas simples. O nível de sedação no organismo estava acima do recomendado. O quadro de Dona Ivone não era apenas degenerativo. Havia interferência externa. Fernando sentiu a vergonha subir como febre. Cada palavra dos médicos era um golpe. Cada confirmação reforçava o quanto ele tinha falhado. Ele ligou para um advogado naquela mesma noite, não por vingança, por responsabilidade. A casa foi esvaziada aos poucos nos dias seguintes. Paula não voltou. Tentou ligar, mandar mensagens, justificar. Fernando não respondeu. Tudo o que precisava ser dito já tinha sido mostrado. Maria voltou para casa naquela noite sem saber o que esperar. Dormiu pouco. O corpo doía, a mente não desligava. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha certeza se ainda tinha um emprego. No dia seguinte, Fernando pediu que ela voltasse a casa. Maria chegou com o coração acelerado. Encontrou Dona Ivone sentada na sala, agora numa poltrona confortável, coberta, com um chá quente nas mãos. O olhar ainda era cansado, mas havia algo diferente ali. Presença. "Maria", Dona Ivone disse com a voz fraca, mas firme. "Obrigada. Foi só isso. Mas bastou." Fernando apareceu logo depois. Estava diferente. O terno deu lugar a uma camisa simples. O rosto carregava marcas de noites mal dormidas. "Eu quero que você saiba", começou, "que nada do que aconteceu é sua culpa. Se alguém tivesse feito o que você fez antes, talvez eu tivesse acordado mais cedo." Maria abaixou os olhos. "Eu só fiz o que achei certo." Fernando respirou fundo. "Eu liguei para a polícia. Os exames foram encaminhados. Tudo está sendo investigado." Maria sentiu um peso sair dos ombros. "E quanto a você", ele continuou, "eu não quero que saia daqui com medo do futuro. Você colocou o seu em risco para proteger minha mãe. Isso não vai ser esquecido." Nos dias seguintes, Dona Ivone iniciou um novo tratamento, com profissionais escolhidos por Fernando, supervisionados de perto, sem pressa, sem violência, com respeito. Ela começou a falar mais, a comer melhor, a dormir com menos sobressaltos. Pequenos avanços, mas reais. Fernando reorganizou a própria rotina, cancelou viagens, passou a trabalhar mais de casa. Pela primeira vez, percebeu o quanto tinha terceirizado a vida pessoal em nome da empresa. Maria continuou trabalhando ali, mas agora de outro jeito. Não havia mais silêncio imposto. Não havia mais medo nos corredores. Os funcionários voltaram a conversar. A casa, aos poucos, voltou a respirar. Paula foi formalmente denunciada. A investigação avançava. Não havia mais como esconder o que tinha sido feito. Fernando acompanhava tudo de perto, sem tentar suavizar os fatos. Sabia que não podia apagar o passado,
mas podia impedir que se repetisse. Numa tarde tranquila, enquanto Maria ajudava Dona Ivone a tomar sol no jardim, a idosa segurou a mão dela com força inesperada. "Você me viu quando ninguém mais quis ver", disse. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela sabia que aquela história não terminava ali. Ainda havia marcas, ainda havia noites difíceis, mas algo essencial tinha mudado. A verdade finalmente tinha espaço. E isso fazia toda a diferença. Depois que tudo veio à tona, a vida não se ajeitou sozinha. Fernando entendeu isso rápido. A verdade não apaga o passado, apenas impede que ele continue se repetindo. A culpa não foi embora. Ela ficou pesada, incômoda. Mas, pela primeira vez, ele não tentou empurrá-la para debaixo do tapete do trabalho. Dona Ivone precisou de tempo. Houve dias bons e dias ruins, momentos de lucidez e outros de cansaço profundo. A diferença era clara. Ninguém mais a forçava. Ninguém mais decidia por ela sem perguntar. O corpo continuava frágil, mas a dignidade tinha voltado a ocupar espaço. Fernando passou a sentar com a mãe todas as tardes. Às vezes conversavam, às vezes ficavam em silêncio. E ele aprendeu que silêncio compartilhado não machuca como o silêncio imposto. Descobriu tarde demais que estar presente não é apenas estar na mesma casa, mas enxergar o que acontece dentro dela. Maria Aparecida seguiu sua vida. Continuou acordando cedo, preparando o café simples, arrumando a mochila de João Miguel e cuidando de Dona Rosalva com a mesma dedicação de sempre. O que mudou foi algo que ninguém via por fora. Ela já não se sentia pequena, já não carregava a culpa de ter se calado. Sabia que tinha feito o que precisava ser feito, mesmo com medo. Paula respondeu pelos próprios atos, sem espetáculo, sem drama, apenas consequência. E para Fernando, isso foi necessário. Não como punição emocional, mas como responsabilidade concreta. Algumas histórias não falam sobre vilões e heróis. Falam sobre escolhas, sobre o que acontece quando a gente prefere acreditar no que é confortável em vez do que é verdadeiro. Sobre quantas injustiças sobrevivem apenas porque todo mundo acha que não é problema seu. Maria não virou heroína. Virou alguém que escolheu não desviar o olhar. E essa escolha salvou mais do que uma pessoa. Salvou uma história de terminar em silêncio. Talvez você tenha ficado até aqui porque reconheceu algo nessa história. Talvez porque já viu alguém sendo maltratado e não soube como agir. Talvez porque também teve medo de perder um emprego, um relacionamento, uma segurança frágil demais para sustentar a própria consciência. Se essa história te deixou pensando, leva essa pergunta com você. O que você está fingindo não ver hoje? Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Essas histórias só continuam existindo porque você escolhe ficar, sentir e refletir junto. Obrigado por ter chegado até aqui. Obrigado por escutar com o coração aberto. Eu te espero na próxima história. Até logo.